Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia acuou a OTAN, que trama ações perigosas. O que indica que a OTAN está acuada? O que indica que os Estados Unidos, que a OTAN, estão em situação difícil? É o que eu discuti com vocês, inclusive ontem. Eu fiz uma discussão desse tipo aqui, como eu tenho discutido nos últimos dias. Existe uma guerra complicada na Ucrânia, a OTAN está em desvantagem, vai mal, vive uma situação muito difícil, a Rússia está em ampla vantagem, as linhas de defesa ucranianas desabam cada vez mais rápido e a OTAN precisa sair disso. Como essa matéria aqui da Bloomberg, mídia corporativa, para fazer aquele carinho gostoso nos algoritmos, ela está trazendo. Então a OTAN precisa sair disso, mas para sair disso precisa de um acordo com a Rússia, e o acordo com a Rússia envolve uma série de discussões. Por outro lado, Israel começa a fazer uma situação crescer cada vez mais rápido no Oriente Médio e a OTAN precisa cobrir esse fronte aí arranjado por Israel, mas para fazer isso precisa se livrar antes do fronte na Ucrânia, o que requer negociações com a Rússia, o que, repito, não é fácil. E tudo isso em um cenário eleitoral. De forma que, se Israel arranja uma guerra no Oriente Médio antes, uma guerra com o Irã, antes das eleições, e a OTAN abandona a Ucrânia antes das eleições dos Estados Unidos, isso representa uma fuga, uma derrota do Biden, logo também da Kamala Harris, que é a vice do Joe Biden, que é a candidata que concorre com Donald Trump. Então, tudo isso gera um ambiente no qual a OTAN, os Estados Unidos, estão incrivelmente acuados, porque não podem tomar algumas decisões antes das eleições e essas eleições não chegam nunca. Então, é um panorama de completa dificuldade. Diante disso, é preciso estar atento, e a Rússia está, tanto é que eu vou discutir com vocês daqui a pouco uma outra matéria que aponta isso, que a OTAN pode tramar algumas ações extremamente perigosas sim, porque ela está profundamente acuada, ela está extremamente acuada. Então, mas vamos começar discutindo essa primeira matéria aqui da Bloomberg, mídia corporativa, repito, para acariciar os algoritmos. Inclusive eu repito o nome da mídia porque os senhores algoritmos gostam muito dela. Bloomberg. A matéria diz o seguinte: aliados da Ucrânia veem Kiev se tornando mais flexível, ou seja, veem o governo ucraniano se tornando cada vez mais flexível em relação ao fim da guerra. A matéria continua e entra em um primeiro tópico. Enquanto a guerra se arrasta, as capitais ocidentais mudam de opinião para acabar com a guerra. Segundo tópico ainda nessa matéria. O Zelensky consulta os Estados Unidos antes de revelar o seu plano de vitória, que na verdade é um plano de fuga. Este plano de fuga precisa parecer uma vitória, porque se a OTAN, se os Estados Unidos deram suporte à Ucrânia, muito embora a Ucrânia não seja um membro da OTAN, a derrota da Ucrânia é uma derrota da OTAN. A derrota da Ucrânia é uma derrota dos Estados Unidos. Por isso que esse plano de fuga precisa parecer um plano de vitória, quando na verdade é uma debandada por causa de um momento complicado. Até porque a OTAN precisa colocar seu esforço em outros pontos que possam render algo, porque a Ucrânia já não traz mais isso. Só que fazer tudo isso antes das eleições, repito, é a mesma coisa que uma derrota para a Rússia, uma derrota diante da Rússia, o que em um cenário eleitoral vai ser capitalizado pelo Trump. Repito, essa matéria aqui é da mídia corporativa que tem uma visão favorável à da OTAN. Ela é que está trazendo isso. Não se trata de uma mídia russa. Ela é que está trazendo esse panorama complicado. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A matéria ressalta que há descompasso, essa matéria da Bloomberg, ressalta que há descompasso entre o clima na OTAN e as ideias que estão sendo apresentadas
a público pelo Zelensky. O Zelensky dá um tom de altas exigências, quando, na verdade, dentro da OTAN, vários setores já falam sobre uma flexibilidade porque precisa acabar com essa guerra. Então o Zelensky ostenta uma imagem de força e de exigência, de altas exigências, enquanto na verdade o pessoal vai topar algo muito menos elevado, muito menos exigente. Por quê? Porque não podem fazer tantas exigências assim, porque a situação da Ucrânia é desfavorável, a situação da OTAN é desfavorável. E quanto mais demorarem para pegar e fazer um acordo, pior pode ser esta situação. Só que me parece que as eleições nos Estados Unidos são um horizonte importante. Nós temos algumas decisões a serem empurradas para depois das eleições. Me parece que depois das eleições algumas coisas vão ser decididas. E pode ser, não estou colocando como algo que vai acontecer certamente, porque isso só o futuro nos dirá, mas existem muitos indícios de que o fim da guerra da Ucrânia pode ser um evento pós-eleitoral aí e não vai demorar muito. Pode ser que seja, porque a situação é muito difícil. Então assim, o Zelensky ostenta publicamente uma coisa, mas o cenário já é de vamos pegar o que dá. Isso segundo matéria da Bloomberg, tá? Repetindo aqui. Letras azuis. Uma reunião na Alemanha decidiria o próximo passo, e essa reunião foi adiada por quê? Porque o Biden vive lá o cenário, ele ficou nos Estados Unidos para decidir, né, o governo dos Estados Unidos está dedicado ao episódio do furacão que está passando lá pela Flórida e que requer ali a presença do Joe Biden. É um furacão que aparece também em um cenário eleitoral, é mais uma complicação aí para o governo Biden, né, porque vai ter que conduzir aquela situação ali em um cenário difícil externo, em um cenário difícil interno, então ele ficou ali para dar uma atenção, de forma que essa reunião foi adiada. Mas essa reunião poderia decidir o rumo dessa guerra da Ucrânia, que, acredito eu, não deve haver uma grande decisão sobre isso antes das eleições. As eleições daqui a pouco estão aí, passam, aí conforme for o resultado eleitoral, se toma uma decisão já sem a pressão desta decisão mudar o rumo das eleições. Pelo menos me parece ser o que o governo Biden está fazendo. Letras vermelhas. A Rússia não aceitará ceder territórios. Então as condições da Rússia são muito difíceis para a OTAN, porque elas dão a impressão, né, e realmente são, de derrota da OTAN. A Rússia não aceitará ceder territórios, diga-se de passagem, a população destes territórios decidiram fazer parte do Estado russo, ou seja, a Rússia não voltará atrás nisso. Houve uma votação e as pessoas decidiram fazer parte do Estado russo, então não tem volta. E a Rússia também não vai aceitar a adesão da Ucrânia à OTAN, porque isso seria a OTAN ainda mais perto da Rússia. O que a Rússia pede é uma zona neutra desmilitarizada. A Ucrânia deve ser isso, conforme a Rússia está exigindo. E como a Rússia está em vantagem, ela pode colocar termos. Se a Ucrânia não for desmilitarizada, e pior, ainda for uma parte da OTAN, isso representa um risco vizinho constante, o que a Rússia não quer. De forma que o desenho desse acordo ele é muito complicado de se chegar nele, né? Então vai ser um processo bastante que envolve bastante paciência. Segundo ponto, letras azuis. O Biden aguarda o fim das eleições para chegar a um acordo? É uma pergunta que eu deixo. Na minha percepção, e isso aí a gente vai ver com o tempo, por mais difícil que seja o atual cenário, e ele é muito complicado, porque quanto mais o tempo passa, mais a Ucrânia vai desmoronando completamente, e o panorama é muito difícil, e Israel intensifica o nível das suas atividades que podem conduzir a uma guerra regional com o Irã. E parece que tudo isso está acontecendo cada vez mais rápido às vésperas das eleições. O que os democratas fazem? Eles tentam atrasar esse processo o máximo que podem para que nada estoure antes das eleições. É um momento complicado. A OTAN está realmente acuada, é um momento difícil para ela. Aí a gente entra na questão das ações perigosas, né? Das ações criminosas, das ações terroristas. Eu não coloquei esse título aí no vídeo porque isso aí reduziria certamente o alcance, né?
Então eu dei a gente vai aprendendo a jogar conforme a gente vai se movendo na rede, a gente vai aprendendo a fazer o jogo da rede, né? E falar o que precisa ser dito, mas contornando aí com títulos, com capas, com chamadinhas, né? A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Vamos ver essas ações criminosas. São criminosas, são ações terroristas, tá? A matéria diz o seguinte: a propaganda terrorista está se espalhando no sul da Rússia, diz o Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou seja, ela está observando isso. Conforme a OTAN se vê cada vez mais acuada, ela apela a práticas cada vez mais covardes. E ela é muito boa nisso que ela faz aí. Ela é boa no sentido técnico, né? Ela é muito habilidosa em orquestrar, em garantir atividades de grupos terroristas contra os seus adversários. Ela faz isso há muito tempo e faz bem isso. Ela gera uma bagunça danada. Letras vermelhas. Ele diz, o chefe aí do Serviço Federal de Segurança da Rússia, que grupos terroristas internacionais aumentam a sua atividade no Cáucaso do Norte, que é uma região russa ali, né? Eu até coloquei no mapa aí para vocês, percebam que ao sul ali estão os países Geórgia, Azerbaijão, Armênia, Turquia, né? E ali em laranja estão regiões russas onde essas atividades, essa propaganda terrorista está se espalhando para gerar problemas para o governo russo. Por quê? Porque é uma forma de tentativa de desestabilização do governo. Isso foi tentado tantas vezes na Rússia, né? Ao longo dos últimos tempos, ao longo da história, mas a gente viu uma intensidade maior em alguns momentos. Quando a Ucrânia ataca o território russo em profundidade, quando ela promove uma incursão, ainda que às custas da fragilização das suas linhas de defesa, ela busca gerar problemas, ela busca gerar embrólios ali para o Vladimir Putin. A questão é que a solidez política na Rússia é grande, a economia vai bem, ou seja, isso já é um fator de satisfação muito grande da população, e existe uma ordem social. Só que isso não significa que a OTAN não vá tentar mexer com isso o tempo inteiro. Letras azuis. A propaganda visa bagunçar uma região com maioria muçulmana, fazendo o quê? Estimulando ali discursos extremistas no meio dessa população muçulmana, mexendo com a ordem local. Está aí ampliando, né, a avisada aí para vocês verem. Então percebam ali, ó, onde aqui está a Geórgia, Azerbaijão, Armênia, pode ver no mapa ali, ó. Geórgia, Azerbaijão, aqui vocês enxergam ali, ó. A Rússia está pintada de amarelo e a Turquia de laranja, e ali está a Geórgia, Azerbaijão, Armênia no meio de Rússia e Turquia. Letras vermelhas. Variantes extremistas do Islã estariam sendo difundidas na região. E aí eu coloco uma pergunta: a Turquia costuma fazer esse trabalho? Lembrando, a Turquia é membro da OTAN, é um membro escorregadio, mas é um membro da OTAN. Quando a gente viu atividades de rebeldes, de grupos terroristas bem treinados para promover bagunças, a gente viu a Turquia fazendo esse trabalho e fazendo bem esse trabalho. E aí eu coloco a pergunta: por ser uma região que fica ali na vizinhança da Turquia, e por ter a Turquia esse papel histórico, estaria ela envolvida nisso? Não estou afirmando, estou perguntando. Porque se indispor assim com a Rússia seria um problema. Porque a Turquia tem tentado manter um pé em cada canoa. É membro da OTAN, barganha com a OTAN, lógico, aproveita a sua posição, mas também mantém relações com a Rússia. Um processo desse tipo aí seria complicado, mas não existe aí, né? Ninguém é bobo na geopolítica e, lógico, vai trabalhar em prol dos seus interesses, até porque uma perda de controle da Rússia na região ali promove um avanço da Turquia também nos seus interesses, né? Letras azuis. A OTAN tem expertise nesse tipo de atividade terrorista e a Turquia, repito, a Turquia ela cumpre esse papel. Se a gente observar o que foi feito pela Turquia no caso da Síria, por exemplo, a forma como ela organizou, treinou, recrutou e conseguiu criar problemas para o governo do Bashar al-Assad ao longo dos últimos vários anos, sendo que a coisa arrefeceu um pouco nos últimos anos aí, né? Até porque o governo do Bashar al-Assad teve sucesso contra uma tentativa de derrubá-lo, com o suporte do Irã e da Rússia, claro, mas teve sucesso. A Turquia foi um dos agentes principais no meio disso tudo.
Por isso que sempre que a gente vê organização de grupos que trabalham contra governos, grupos extremistas islâmicos, que trabalham contra governos soberanos a favor da OTAN, a gente olha para a Turquia, porque a Turquia ela costuma cumprir esse papel. Não estou dizendo que ela fez aqui, estou dizendo que ela pode estar envolvida. Mas assim, ó, a Turquia publicamente quer fazer parte dos BRICS. Isso aqui seria uma prego na tampa do caixão, né? Então, se ela se meteria a fazer uma coisa dessa em um momento em que ela quer flertar com os BRICS, flertar com a OTAN. Mas, né, nunca é demais perguntar. Aí vocês comentem o que vocês acharem aí. Por falar em terrorismo, falamos aqui da situação do Nord Stream. Só lembrando, Nord Stream são aquelas linhas de gasoduto que deveriam levar gás da Alemanha, da Rússia, saindo da Rússia até a Alemanha, conforme aparece no mapa, e houve um atentado que explodiu as linhas desse gasoduto aí, em alguns pontos, e isso até hoje ninguém sabe quem foi, até porque a Alemanha ficou de investigar e está fazendo uma investigação, segundo a Rússia, com um corpo mole do tamanho do mundo. Trago aí a seguinte matéria: a Marinha dos Estados Unidos estava em cena pouco antes da sabotagem do Nord Stream. Essa matéria aqui, esse fato, se for verdadeiro, ele corrobora a tese do Seymour Hersh, que é aquele jornalista estadunidense, né, que eu coloquei em letras azuis ali. O Seymour Hersh falou sobre mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos durante um exercício da OTAN, plantando bombas nessas linhas aí do gasoduto, e depois essas bombas teriam sido acionadas por um avião da Noruega. Aí, tanto Estados Unidos quanto Noruega ganharam, por quê? Porque aumentaram sua exportação de gás para a Europa depois desse episódio. Eram diretamente interessados. A tese do Seymour Hersh, na minha opinião, até agora é a mais sólida. Sempre que aparece alguma coisa sobre a tese dele, sempre é algo muito sólido, muito concreto, muito calcado na realidade. Sempre que vem alguma coisa sobre a tese, que segundo Seymour Hersh é a tese da CIA para embaralhar a verdade, né, que segundo ele é a tese que ele está apresentando, e que a Alemanha está reproduzindo, segundo Seymour Hersh também a Alemanha pode ser uma comparsa dos Estados Unidos nesse crime contra ela própria, o que seria um escândalo, porque ela própria teria sabotado ou estaria encobrindo o criminoso de uma sabotagem contra a sua própria soberania energética. Sempre que aparece essa outra tese que a Alemanha apresenta, que segundo Seymour Hersh é uma tese da CIA, da inteligência dos Estados Unidos, ela é sempre muito frágil. A tese da CIA, ela se baseia na ideia de que um grupo fretou um barco e numa noite de bebedeira resolveu explodir. Um grupo ucraniano fretou um barco na Polônia e decidiu explodir as linhas do gasoduto numa noite de bebedeira. Isso é uma tese muito frágil, né? Letras vermelhas. Navios operavam na área, os navios dos Estados Unidos, com os transponders desligados. Então, temos mais algumas informações aí e elas vão na linha do que o Seymour Hersh trouxe. Já que falamos de momento difícil, dentro da bolha da OTAN, continuamos então, né? Porque a Ursula von der Leyen, que é a liderança aí da União Europeia, matéria do Portal Político, tá? Sempre que a gente vê uma matéria do Portal Político, ele tem uma visão pró-OTAN. Então a gente tem que fazer uma leitura muito ajustada aí aonde eles querem chegar. A Ursula von der Leyen ataca apoio do Viktor Orbán à Rússia em discurso inflamado no Parlamento Europeu. Uma leitura minha, uma leitura mais adequada do que está acontecendo, ao meu ver, seria a Ursula von der Leyen ataca o que ela vê como um apoio do Viktor Orbán à Rússia num discurso inflamado no Parlamento Europeu. Porque o Viktor Orbán está defendendo a posição importante para a Hungria, não a posição importante para a Rússia. Mas é importante para a Rússia também, sim, porque há uma confluência de interesses. Se a Alemanha não tivesse sabotado seus próprios interesses energéticos, ela estaria defendendo também a posição da Rússia, mas que também é uma posição favorável para ela.
A Rússia vender gás para a Alemanha é bom para a Rússia e bom para a Alemanha, porque o gás é barato. A Alemanha ganha e a Rússia ganha. Agora, se a Alemanha defende isso, ela defende os interesses russos? Lógico que não, ela defende os próprios interesses. E é justamente esse tipo de raciocínio que a OTAN planta na Alemanha. De que se a Alemanha defendesse a continuidade do gás russo, seria defender a Rússia. Aí a Alemanha jogou pela janela o gás russo barato, que lhe dava competitividade industrial, e perdeu essa competitividade. Ficou ruim para a Alemanha. Ah, mas a Alemanha pelo menos optou por manter parcerias apenas com países, entre aspas, democráticos. Todo aquele discurso da OTAN, uma bobagem. A Alemanha vive uma crise enorme, enorme. Então, o que o Viktor Orbán está fazendo, na minha visão, é defender o que é importante para a Hungria. Se o que é importante para a Hungria está em manter relações com a Rússia, isso não é defender a Rússia, é defender a Hungria. A matéria continua. Forte resistência do presidente da Comissão Europeia ocorre um mês antes do interrogatório dos futuros comissários. Quando o Viktor Orbán colide com a Ursula von der Leyen, que, letras vermelhas, a Ursula von der Leyen é uma agente da mais alta confiança de setores financeiros britânicos e estadunidenses, que são os setores que querem manter a guerra na Ucrânia, que são os setores que capitalizam sobre essa crise, que são os setores que muito provavelmente explodiram as linhas do Nord Stream 1 e 2 e que ganham com essa crise na Europa continental. Por quê? Porque abocanham fatias maiores do mercado. São setores que estão trabalhando para destruir, por exemplo, a economia alemã para abocanhar aquelas indústrias ali. Quando o Viktor Orbán bate de frente com ela, que é uma representante desses setores, é lógico que isso é positivo. Lógico que é positivo. Esses setores financeiros britânicos e estadunidenses são o que há de pior no mundo. Então, qualquer atrito com eles é importante. Letras azuis. A Hungria mantém parcerias com a Rússia e com a China, furando a bolha da OTAN. E é por isso que é importante esse movimento do Viktor Orbán. Por quê? Porque ao manter suas relações com China e Rússia, ele passa um exemplo para a Europa continental de que é possível manter essas relações e ele fura essa bolha de submissão que é a bolha da OTAN. Não é preciso concordar com tudo que o Viktor Orbán diz para ver que isso é importante, porque fragiliza o projeto da OTAN. Esses setores financeiros britânicos e estadunidenses, eles são o cérebro do que se chama de projeto imperialista, no qual a OTAN é o seu braço armado. Então não é muito difícil ver que isso aqui é algo positivo. É que, infelizmente, a gente vê que muitos desses debates da rede que acontecem em redes sociais, assim, de polarização às vezes é meio besta, que acontece na rede, o pessoal é incapaz de ver degradez, então tudo fica assim, eu tenho que concordar com tudo, ou eu tenho que desaprovar tudo que um fulano faz. Por quê? Porque ele não está do meu espectro político. Por favor, né? Preciso ir um pouco além disso, né? Vamos falar da China em relação a algo que os Estados Unidos... Falávamos da Rússia, né, desses atritos aí. E agora vamos falar um pouco da China também em relação à OTAN. Porque a China está fornecendo matéria da Reuters, mídia corporativa também, que é do gosto dos senhores algoritmos. A China está fornecendo lítio em excesso para eliminar rivais, diz a autoridade dos Estados Unidos. Letras vermelhas. A China visa dominar mercados de energias alternativas e carros elétricos, e o lítio é um componente importante deste processo. De forma que, se os Estados Unidos estão numa guerra direta com a China e a China está promovendo essas práticas, é porque a China está lutando por esses mercados. E os Estados Unidos estão desesperados, por quê? Porque a China, ela nada de braçada aí. Mas é preciso observar também o que? Letras azuis. Que a bolha da OTAN está tributando carros elétricos chineses. Ou seja, existe uma luta que está sendo, uma competição aí, uma concorrência que está sendo feita. A OTAN move as suas peças e a China move as suas peças. Mas quando a China move as suas peças, a OTAN, os Estados Unidos fazem uma choradeira do tamanho do mundo. E lógico, o pessoal vai mover as suas peças conforme for melhor para si, né? E no meio disso aqui tudo, a Europa ela vai tributando carros chineses, a China vai certamente retalhar a Europa, porque não vai ficar assistindo aquilo ali
sem fazer nada, e isso vai prejudicando mais a economia europeia. Aí acontece o quê? A Europa joga pela janela a energia barata da Rússia e joga pela janela os mercados e os produtos industriais e a tecnologia barata chinesa. Sobra o que para a Europa no meio disso tudo? Submissão em relação aos Estados Unidos. E é isso que os Estados Unidos querem. Por isso que quando o Viktor Orbán aqui, ele fura essa bolha e negocia com China e Rússia, ele é criticado por essa figura, que é uma figura da mais alta confiança do Biden, por exemplo. Biden, segundo algumas fontes aí, a Ursula von der Leyen era uma das favoritas do Biden para ser a secretária-geral da OTAN. Já que falávamos da China, vamos ficar ali, vamos falar da Coreia do Norte, né? Vizinha da China. Porque a Coreia do Norte diz que vai cortar todas as estradas para a Coreia do Sul. É uma situação crescentemente tensa, em boa medida porque os Estados Unidos participam para ampliar ainda mais a tensão, para provocar ainda mais a Coreia do Norte. E lembrando sempre também, né, a Coreia do Sul é um país militarmente ocupado pelos Estados Unidos e tem muito pouca autonomia. Letras vermelhas. A medida é uma resposta, essa medida da Coreia do Norte, de cortar as estradas para o Sul, a exercícios dos Estados Unidos e da Coreia do Sul perto da fronteira com o país. Então, o que os Estados Unidos querem? Querem Coreia do Sul, Japão, dentro da sua bolha. O que eu chamo de bolha da OTAN vai muito além da OTAN. São países que fazem parte desse círculo de influência e de submissão aos Estados Unidos. Lembrando que o Japão também é país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Então, romper as relações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul faz parte deste processo. Letras azuis. A Coreia do Norte alertou, inclusive eu estava lendo, né, uma fala do Kim Jong-un, que é o líder norte-coreano, no qual ele alertou, né, ele falou publicamente que não quer unificar as Coreias, que isso já esteve no projeto da Coreia do Norte, já fez parte do discurso público, mas que hoje não é uma realidade. Ele simplesmente está defendendo o seu interesse soberano, não tem qualquer interesse aí em unificar as Coreias, segundo um posicionamento que ele fez recentemente aí, né? E ele se arma o suficiente para se defender dessas provocações. Os Estados Unidos vão lá, com submarinos nucleares, provocam, fazem exercícios, provocam. O que a Coreia do Norte faz? Ela desenvolve a sua tecnologia nuclear, desenvolve mais ogivas nucleares, hoje já tem um número bastante razoável de ogivas nucleares. Estaria, até coloquei para vocês, tanto no canal do Telegram, quanto na aba comunidade aqui do YouTube, o link do canal do Telegram está na descrição do vídeo aqui embaixo, que a Coreia do Norte estaria, segundo a Coreia do Sul, desenvolvendo um submarino nuclear. Ela se move para se defender. Colocou em órbita satélite espião e trabalha para colocar outros. Faz os seus movimentos, né? Porque quem não é bobo está se preparando para um cenário cada vez pior. E aí a gente vai para o Oriente Médio. Vamos ver como está a tensão no Oriente Médio. Sempre falando, né? Estou gravando o vídeo final de tarde, início de noite, do dia 9 de outubro. Ele se torna público para vocês às 8 horas da manhã do dia 10 de outubro. Eu programo ele para esse horário, então, mais de 12 horas antes eu estou gravando aqui. Então, Israel, neste momento, ainda não atacou o Irã e o Irã ainda não respondeu a Israel, começando um processo de escalada. Estamos naquela dúvida. Quando e como Israel vai atacar e como e quando o Irã irá responder. Trago a seguinte matéria. O seguinte título. Plano dos Estados Unidos tenta suprir fadiga de Israel. Israel vive um momento complicado. Não é porque ele está bombardeando todo mundo que ele não vive um momento complicado. Existe um desgaste militar de Israel, existe um desgaste econômico de Israel, existe uma crise política em Israel que o Netanyahu está tentando aí fazer manobras e está sendo bem sucedido em contornar essa crise, mas existe uma crise que está colocada. Inclusive, Israel só vê uma saída, que é arrastar a região para uma guerra, a OTAN entra junto nessa guerra e tenta reverter esse quadro difícil. Só que isso também é um quadro difícil para a OTAN porque ela está numa guerra com a Rússia, que é uma guerra indireta, né?
Extraoficialmente ela já é direta, né? Mas oficialmente ela é uma guerra indireta, a OTAN apenas participa indiretamente, mas ela já está atuando diretamente ali. E vai mal contra a Rússia, ou seja, para ela se dedicar a uma guerra ali contra o Irã, ela precisa sair daquela, o que é difícil, conforme eu discuti no início. Trago a seguinte matéria: forças de ocupação israelenses estão exaustas e perderam 12 batalhões na guerra de Gaza, diz a mídia. Então não é uma guerra fácil. Quando começou esse episódio em Gaza por um lado, uma guerra de guerrilha contra o Hamas, muito complicada, muito encardida, eu falei aqui que seria desde o início. E por outro lado, ela é um massacre de civis, porque Israel ataca, como alguém bem comentou, achei bom aquele exemplo ali, né? Israel derruba um prédio com 500 pessoas, com 400 pessoas para matar um combatente do Hamas. E aí isso vai gerando um número muito maior de civis mortos do que de combatentes do Hamas. E em boa parte dos prédios o combatente nem está lá. E isso gera um desgaste de imagem para Israel também, que é mais um dos processos aí de desgaste de Israel. Mas o fato é, o processo militar em si é complicado. Por quê? Porque Israel está sendo desgastado. Isso pelo Hamas, que é muito menos forte do que o Hezbollah. O Hamas é um grupo palestino, o Hezbollah é um grupo libanês. E o Hezbollah tem muito mais poder de fogo do que o Hamas. Então há um desgaste constante de Israel, que ele vai abrindo frontes aí, né? Faixa de Gaza está circulada em vermelho no mapa para vocês, aquela área roxinha menor ali. Letras vermelhas. Especialistas de Israel apontam que o país aproxima-se de uma guerra, mas com exércitos exaustos. Então, se começar uma guerra com o Hezbollah, e já começou a promover invasões no Líbano e não está conseguindo obter sucesso, se estoura uma guerra com o Irã, uma guerra regional completa, Israel precisa que a OTAN entre. Caso contrário, não vai conseguir dar conta. Porque apenas o Hamas, e o Hamas não é pouca coisa, mas é muito mais fraco do que o Hezbollah, já gerou um problema enorme. Por exemplo, letras azuis. Israel sofreu mais de 10 mil baixas só na faixa de Gaza contra o Hamas. Isso é muita gente. Contra uma força que é muito menor do que o Hezbollah é. E nem colocar o Irã nesse cálculo aí. Né? Continuamos. Mais um dos indicadores da fadiga, do desgaste que Israel vive. 130 soldados israelenses declaram que se recusarão a servir a menos que o governo busque um acordo de reféns. Então, existe uma insatisfação interna por causa da forma como o governo se comporta em relação aos reféns, ele não dá a mínima para os reféns, e essa é uma insatisfação que sempre esteve presente, porque o governo de Israel nunca deu bola para os reféns. Letras vermelhas. O grupo denuncia que muitos reféns foram mortos por ataques de Israel, ou seja, cidadãos israelenses sendo mortos por ataques israelenses. Aí eu trago de volta a figura do protocolo Aníbal, que teria sido colocado, existem muitos indícios de que isso aconteceu, teriam sido colocados em prática lá no 7 de outubro para evitar que os civis fossem capturados pelo Hamas. Significa que forças de segurança de Israel atacaram para matar os civis. O que é o protocolo Aníbal? Ele prevê, ele autoriza que militares israelenses sejam mortos pelos seus próprios companheiros para não virarem reféns, para extração de informações, para negociação futura. Só que o problema é que esse protocolo Aníbal teria sido implementado contra seus próprios civis. Aí a questão é completamente diferente, não é uma questão militar. De forma que Israel pode ter estendido esse protocolo para a faixa de Gaza, do tipo, derruba o prédio, tá? Derruba o prédio. Aí ele não é mais um refém, aí ele é um corpo e a gente não precisa mais responder por ele. Na medida que quando não houver mais reféns, não há mais moeda de troca. E esse é o escândalo da situação do protocolo Aníbal estar sendo levado a cabo por Israel contra seus próprios civis, que estão na faixa de Gaza. Letras azuis. Pessoas têm fugido ou feito protestos contra o recrutamento. Isso revela uma crise de recrutamento. Num cenário de baixas muito altas, a gente vê que Israel vive um problema muito grande.
Continuamos na região porque o Hezbollah diz que, ali na matéria, o Hezbollah diz que empurra israelenses de volta ao longo da fronteira com o Líbano após tropas hastearem bandeira, ou seja, Israel tentou uma invasão terrestre no Líbano e o Hezbollah neutralizou essa invasão. O que está acontecendo é uma dificuldade de Israel para conseguir promover a sua invasão terrestre. Está aí o Líbano pintado de laranja e Israel pintado de amarelo. Letras vermelhas. Israel organizou mais uma divisão após um grupo de combatentes após sucessivos fracassos em sua invasão por terra, ou seja, ele vai continuar tentando e o Hezbollah tem sido muito eficiente em neutralizar essas tentativas de invasão terrestre que são promovidas por Israel. Letras azuis. Israel lançou operações perto de onde estão tropas da ONU. Então não fez isso por acaso, sabe muito bem que tem tropas da ONU na região ali, naquela região de tensão ali entre Líbano e Israel, e lançou operações perto dessas tropas. Então está ali deixando as tropas da ONU no meio de uma situação de fogo cruzado, que a gente sabe muito bem que Israel não faz nada à toa, né? Continuamos nesse tema aí porque os Estados Unidos se opõem ao cessar-fogo no Líbano e pedem a Israel que degrade o Hezbollah. E degradar o Hezbollah é fazer no Líbano a mesma coisa que faz na faixa de Gaza contra o Hamas. É atacar zonas com civis para acertar combatentes do Hezbollah, ainda que isso mate muito mais civis do que combatentes. Aí depois vem a público o governo Biden e diz que não, que está tentando tranquilizar Israel, que está tentando reduzir a tensão, quando na verdade arma Israel e inclusive se opõe a um cessar-fogo no Líbano, um cessar-fogo com o Hezbollah. Letras vermelhas. Os Estados Unidos também exigem que o Líbano faça uma eleição presidencial em meio aos ataques. Aproveitando um cenário no qual o Hezbollah está batalhando contra os ataques de Israel, os Estados Unidos tentam promover uma eleição que leve ao poder figuras políticas que sejam contrárias ao Hezbollah para fazer com que o Líbano afaste-se do Hezbollah. Só que o Hezbollah é um grupo político libanês e que tem uma atuação extremamente importante perante a sociedade libanesa. Num cenário de penúria, se o Hezbollah for sacado desse cenário, a vida do povo libanês será muito pior. Então, o fato é que o nível de perversidade e oportunismo dos Estados Unidos quer aproveitar um cenário de guerra, um cenário de ataques, para promover um processo de mudança política, para levar ao poder figuras que favoreçam a sua posição e a posição de Israel. É esse tipo de prática que os Estados Unidos promovem. Letras azuis. Os Estados Unidos querem evitar uma ação do Irã enquanto Israel ataca Gaza e o Líbano, ou seja, os Estados Unidos trabalham para ser um contrapeso ao Irã, tentando dissuadir o Irã, enquanto Israel ataca Gaza e Líbano. Então, a estratégia dos Estados Unidos é mais ou menos essa, né? É evitar que o Irã entre, porque a partir do momento que o Irã entra na situação, aí os Estados Unidos são obrigados a entrar diretamente também. Por isso que torna-se uma situação muito complicada, no momento em que os Estados Unidos vivem tudo aquilo que eu comentei com vocês aqui desde o início do vídeo. Continuamos aí, já que falávamos de Irã, matéria da NBC News. Israel não informou as autoridades militares dos Estados Unidos sobre seus planos de retaliação contra o Irã, dizem autoridades dos Estados Unidos. O ministro da Defesa israelense, o Yoav Gallant, ele deveria se reunir com o secretário da Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, nos Estados Unidos, na quarta-feira, mas a viagem foi adiada a pedido do primeiro-ministro Netanyahu. Então, assim, os Estados Unidos, repito, eles querem evitar que uma guerra aconteça antes do período eleitoral, uma guerra com o Irã, porque isso vai forçar uma entrada direta na guerra. E tem uma situação difícil na Ucrânia, conforme eu falei para vocês. Então paira uma grande dúvida sobre o que Israel vai fazer. Letras vermelhas. Os Estados Unidos querem eles próprios atacar pontos
estão ventilando essa possibilidade, né, dos Estados Unidos, eles próprios atacarem pontos no Irã para evitar uma escala maior no momento. Ou seja, eles atacariam pontos em resposta ao que o Irã fez de maneira proporcional e até um pouco mais abrandada para que a tensão não cresça muito agora, que é um momento difícil para os Estados Unidos. Só que, segundo a matéria, os Estados Unidos não sabem exatamente como Israel vai proceder, porque Israel já falou sobre atacar instalações de petróleo e gás do Irã. Isso levaria a uma resposta dura do Irã e a uma escalada que pode levar a uma guerra. Israel já falou sobre a possibilidade de atacar instalações nucleares, o que pode levar a uma guerra mais rápido ainda. Então, o momento é de tensão, letras azuis. Os Estados Unidos temeram que Israel atacasse o Irã durante a reunião de defesa do Lloyd Austin e do Yoav Gallant, porque isso poderia representar que o ataque foi liberado durante a reunião. Agora a gente vem para a América Latina, porque tem uma situação crescendo na Colômbia, isso foi trazido pelo próprio Gustavo Petro, que é presidente colombiano, e a Venezuela, nesta situação, o que eu chamo ali no título, a Venezuela deu um tapa de luva no presidente da Colômbia. Vamos falar antes do que está acontecendo na Colômbia e depois a gente entra no tapa de luva. O Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, ele pede mobilização generalizada da população após denunciar o início de um golpe de Estado. Mobilização generalizada e golpe de Estado estão entre aspas porque foram termos usados pelo Gustavo Petro. O que acontece? Letras vermelhas. O Conselho Eleitoral da Colômbia abriu investigação sobre irregularidades ou supostas irregularidades durante a campanha. Aí o Petro disse que isso é o início de um golpe para tirá-lo do poder. Letras azuis. O Petro disse que é uma tentativa de golpe questionando as eleições, ou seja, uma tentativa de tirá-lo do poder a partir das eleições. O tapa de luva vem por quê? Foi justamente a partir das eleições que a Venezuela foi alvo de um golpe, uma tentativa de golpe. Os Estados Unidos questionaram o resultado eleitoral, disseram que o Maduro perdeu as eleições e criaram uma ampla campanha, utilizando instituições suas, disfarçadas de neutras, como o Carter Center, por exemplo, que deu o número de votos, a vitória do Edmundo Gonzalez, e criou uma campanha de exigência de atas. O que o Petro fez? Ele exigiu as atas, assim como o governo brasileiro também exigiu. Durante esse processo, inclusive uma das respostas que a Venezuela deu para o Brasil foi que quando houve um processo complicado aqui no Brasil, envolvendo ali aquele 8 de janeiro, a Venezuela nunca questionou o processo porque respeitava as instituições soberanas do Brasil. E ela realmente agiu dessa forma. Enquanto Brasil e Colômbia questionaram o resultado, inclusive questionaram as instituições soberanas da Venezuela, como o próprio Conselho Eleitoral e a Suprema Corte. Como é que a Venezuela agiu em relação ao Petro? Ela exigiu que o Petro prove a sua inocência, questionando o resultado eleitoral e dando combustível para os Estados Unidos ferrarem o Petro na Colômbia? Não, ela não fez isso. Ela agiu como uma liderança regional deve agir, como país soberano, como governo soberano, como é o governo da Venezuela. Ela denunciou a tentativa de golpe contra o Petro. Isso é um tapa de luva, que representa o quê? Uma firmeza de posição e um propósito do governo venezuelano. Trago a seguinte matéria. A Aliança Bolivariana pede neutralização da tentativa de golpe institucional contra o Maduro, contra o Petro. Letras vermelhas. Embora o Petro tenha exigido atas na Venezuela, o chavismo não exige que ele prove a sua inocência, porque quem tem que provar alguma coisa é quem acusa. Tá aí o tapa de luva, né? Um belo tapa de luva. Letras azuis. Os Estados Unidos querem ainda mais obediência por parte de lideranças regionais. Não basta o Petro pedir a ata, fazer ali como o Lula também, né? Pedir a ata, dizer que o Maduro, aquilo lá não é democrático. Não basta isso. Os Estados Unidos estão no momento em que querem mais. Existe uma crise de hegemonia
por parte das setores britânicos e estadunidenses, os que alguns chamam de imperialista, outros de globalista, né? Não são a mesma coisa, não acho que sejam, mas chamem como vocês quiserem, né? Setores financeiros transnacionais, o seu braço armado, né? Como existe uma crise de hegemonia desses setores transnacionais aí, o seu processo, onde podem, é cada vez mais agressivo, e a América Latina é um dos alvos desse processo agressivo. Então não vai bastar ficar fingindo ali, pedindo ata para paparicar e fazer um discurso que tenta manter o cara em cima do muro para preservar a cabeça. Não é o suficiente. Os caras vão exigir cada vez mais, porque é um processo agressivo mesmo. Tanto é que o Petro agora está na linha de tiro. E se o Maduro tivesse feito a mesma coisa que o Petro fez? Bom, vou preservar aqui, não vou entrar mais em polêmica, já me livrei do meu golpe, vou preservar o meu pescoço e vou dizer que... Petro, prova aí a tua inocência agora, porque está sendo investigado, eu quero ver a prova, igual o Petro fez, né? Letras vermelhas. O Maduro disse que os Estados Unidos... Ele falou isso dias atrás, inclusive, né? Eu conversei com você sobre isso. O Maduro disse que os Estados Unidos apoiam setores políticos ligados a grupos narco e paramilitares na Colômbia porque querem disparar operações contra a Venezuela, ou seja, passa pela Colômbia levar ao poder grupos políticos que têm conexão com grupos paramilitares narcotraficantes, muitos ligados, não todos, tá? Não estou associando totalmente o agro ao narco, mas na Colômbia existe um envolvimento muito grande entre o narco e o agronegócio, e esses grupos, eles bancam grupos paramilitares, e esses grupos seriam usados para atacar a Colômbia, para atacar a Venezuela, mas para isso seria necessário levar ao poder grupos que disparassem e permitissem isso com mais facilidade. Então, o golpe na Colômbia teria como objetivo atacar a Venezuela. E o Maduro, lógico, ele defende a si próprio quando ele faz uma defesa do Petro, porque embora o Petro tenha ali feito uma série de... tenha entrado ali num esquema, né, como apareceu naquele memorando lá que eu discuti com vocês, daquele centro de estudos da OTAN, que planejava usar Brasil e Colômbia para pressionar o Maduro a fazer concessões, não necessariamente derrubá-lo, mas para fragilizá-lo, pedindo ata, questionando, e lógico, o Maduro não entrou naquilo ali. O Maduro faz uma jogada que é o quê? De se fortalecer. Pior que o Petro é o outro pessoal que pode, por exemplo, a galera do Ivan Duque, por exemplo, que é uma coisa que o Maduro já falou. O Petro fica nisso aí. Agora, o outro pessoal é pior. Então, entre o Petro e o outro pessoal, é melhor que seja o Petro. Então, pelo menos ele vai atrasar o processo. E a gente termina no continente africano porque os BRICS têm planos para as riquezas minerais da África. É uma ótima proposta, né? É ótimo que isso aconteça, porque quanto mais os BRICS forem guarda-chuva para países que se sentem ameaçados pelos interesses de rapina dos Estados Unidos e da OTAN no geral, tanto melhor. Trago a seguinte matéria: os países dos BRICS+, lançaram uma plataforma de diálogo sobre diamantes com o continente africano, letras vermelhas. A plataforma irá discutir práticas responsáveis de exploração e acordos justos para os países. E isso é muito importante porque quanto letras azuis, a bolha da OTAN tem perdido espaço no continente africano e, lógico, sempre vai reaparecer com novas tentativas de negociação e de exploração. Só que o que a OTAN, os países da OTAN costumam oferecer no seu histórico colonialista? Ocupação militar, por um lado, e contratos péssimos e desfavoráveis para os países de outro, né? Desfavoráveis para os países africanos. Do que os países africanos precisam, vários deles precisam realmente? De parcerias de defesa sólidas, que não sejam uma ocupação militar estrangeira, que não resolve seus problemas de defesa, inclusive pioram, como a gente viu os Estados Unidos, França, Reino Unido fazerem várias vezes. E, por outro lado, contratos mais favoráveis que permitam que a sociedade fique com uma parcela maior da riqueza que é explorada no território. Se oferecer parcerias de defesa eficazes e contratos mais vantajosos, isso é muito bem-vindo. E a gente percebe justamente esse movimento de vários governos no continente africano.
querendo contratos melhores e parcerias de defesa que ajudem a desmontar um cenário de insegurança que acontece a partir de grupos rebeldes que atacam a população. Por isso que esse tipo de acordo é importante. Tá? Conforme aparecerem mais detalhes, eu trago para a discussão aqui. Já que estamos no continente africano, continuamos ali no Egito, em conexão com o Oriente Médio, ali o Iêmen, né? O Egito também está bem na conexão ali África, Oriente Médio, né? Trago a seguinte matéria: os danos econômicos estão piorando, mas o Egito se recusa a lançar uma campanha contra os Houthis. Por quê? Porque isso é extremamente impopular. Os Houthis estão promovendo suas operações no Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos e estão atacando navios de Israel ou ligados a Israel. Isso promove um dano econômico enorme para Israel. Reino Unido e Estados Unidos tentam atacar os Houthis, atacam o Iêmen, mas não conseguem resultado. O Egito olha para isso e pensa, bom, se os caras lá que estão cheios de armas não conseguiram, por que eu vou entrar nisso aí? Primeiro que eu vou entrar na alça de mira dos Houthis, o que eu não quero. Segundo que isso é muito impopular, porque a população egípcia jamais vai aceitar que o governo ataque os Houthis para defender Israel, que está matando muçulmanos aos montes. Então por que o Egito se meteria nisso? Para salvaguardar ali para tentar melhorar a situação do canal de Suez. Porque os navios que passam pelo Mar Vermelho, eu botei uma seta ali, eles vão desembocar lá no canal de Suez, que é uma passagem do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo, e isso dá divisas para o Egito. Agora, botando na balança, o Egito resolveu não se meter nisso. Letras vermelhas: ataques dos Houthis no Mar Vermelho derrubaram 40% dos ganhos com o canal de Suez. Porém, atacar os Houthis é algo extremamente impopular. Então, o fator econômico importa, mas o fator político importa. E o fator segurança também importa. Se, além do problema econômico, o Egito somar a isso mais problemas com ataques dos Houthis, que já demonstraram ali que tem muita ferramenta na sua caixa de ferramentas, é um saquinho de surpresas que eles têm ali, porque eles vivem ali, os Houthis, eles trabalham, que são o governo de fato do Iêmen, tá? Só para a gente deixar claro do que estamos falando. Os Houthis governam o Iêmen. Mais de 70% da população do Iêmen é governada pelos Houthis. São o governo de fato do Iêmen. Há anos são atacados e são resilientes, atacados pela Arábia Saudita com armas dos Estados Unidos e resistem a isso. São bombardeados agora por Reino Unido, por Estados Unidos, por Israel e continuam lá. A Marinha dos Estados Unidos está passando um trabalho enorme para combater esses caras. E os caras criam drones, recebem drones, criam drones aquáticos, aéreos, lançam mísseis, inclusive falaram sobre mísseis hipersônicos. Então assim, o Egito não sabe qual é o tamanho do buraco lá, entendeu? O que vai se meter? Aí, além de não conseguir resolver o problema, porque os Houthis vão continuar ali atacando, ele vai criar mais um outro, que é ser atacado pelos Houthis. Ele não quer entrar nisso e ainda vai se queimar com a população regional do norte da África e do Oriente Médio, porque está dando suporte para Israel no seu massacre contra palestinos. Então não é negócio para o Egito entrar nisso aí mesmo. Aí ele não resolve um problema e cria outros vários, né? Cria um problema de segurança, inclusive. E aí chegamos no momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com este nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato, porque apenas a receita das propagandas não seria suficiente para manter esse trabalho com este nível de dedicação. Por isso eu agradeço a quem apoia o trabalho. Estão aí 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês escolham aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo.
Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, tem gente que usa o número do CPF, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda direto aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar. E eu repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.